श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Guru Shushasanam Nam Sarva Dharma Tamattamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharma Navidvate. Guru Shushasanam Nam Sarva Dharma Tamattamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharma Navidvate. Gauriya Gosipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que hoje é o festival da minha Guru Puja. Hoje é o festival da minha Guru Puja, mas tenha cuidado, pois dentro do coração de um discípulo genuíno está acontecendo Guru Puja, a adoração ao Guru, continuamente dentro do coração de um discípulo genuíno. Guru Puja está acontecendo a todo o tempo, sempre. Não é que hoje é o dia de Guru Puja, então eu posso fazer Guru Puja comprando algumas flores ou doces e tudo isso. Guru Puja, a adoração ao Guru é algo eterno, constante. Não deve haver nenhuma interrupção no meio do Guru Seva. Maya Seva e Guru Seva. Existem esses dois fatores. Um é o Lago Seva e o outro é Guru Seva. Então, ou você está fazendo Lago Seva, Maya Seva, ou você será obrigado a fazer Maya Seva, ou você irá fazer Guru Seva. Existem esses dois caminhos. Não é um programa limitado pelo tempo. Ou seja, hoje eu vou interromper e daqui a um ano eu faço de novo. Então, Prabhupada diz que um Paramahansa, um Sadguru, ele nunca pensa que ele mesmo é um Guru, porque ele é um Guru. Então, Paramahansa Jagadguru sempre pensa, eu sou um discípulo e todos vocês são meus Gurus, direta ou indiretamente. Vocês estão me protegendo, vocês estão sempre me protegendo para que eu nunca caia. Sempre vocês estão me protegendo, cuidando de mim. Dessa maneira, Guru Padma, você não consegue compreender. Você acha que nós estamos fazendo Guru Puja, mas você não tem informação de que Gurudeva, ele está sempre adorando vocês, a todo tempo está respeitando, adorando a todos. Nada é impossível para um servo do Guru. Nada é impossível. A gente não pode perguntar, olha, o que é possível? A gente deve se perguntar, o que é impossível para um servo do Guru? Porque tudo é possível. Prabhupada disse, por que é que vocês estão indo para vários locais? Venham até mim. Por que é que vocês estão indo para vários locais, atrás de Labha, Puja Pratishta, ganhos, reconhecimento, Kanaka Kamini, o que quer que você queira, o que quer que você precisa, os pés de lótus de Guru são completos. Aqui você pode obter tudo. O que quer que você precise, se você precisar de dinheiro, de pratista, indiretamente, Gurudeva pode te enganar e pode te dar isso também. Você não precisa ir em nenhum outro local. Por que você está indo em vários locais caprichosamente? Vem aqui. Você pode obter tudo aqui. Os pés de lótus de Guru é um tirtha completo. Você tem todos os locais de peregrinação, todos os tirthas, eles estão presentes aos pés de lótus de Shri Guru. Todos os locais de peregrinação estão ali. Você não precisa ir em vários locais. Então, Guru Puja significa, como compreender o coração de Guru Padma e agir em conformidade com isso. Não é que eu vou comprar algumas flores e vou jogar nele.
Quem é que consegue compreender a arte de Guru Seva? Parampujyapada Kesha Goswami Maharaj diz, a maioria das pessoas, ou seja, no campo devocional, elas têm uma concepção equivocada. Aquilo que não está disponível ali, elas vão naquele local e ficam pedindo, oh, me abençoe, me dê suas bênçãos. Mas veja, a Kripa, as bênçãos não estão ali. De acordo com a sua concepção, você vê, olha, aquele é um servo do Guru. Ali eu encontrei, ou seja, ele tem muito dinheiro, ele tem muito glamour, tem muita posição, ele foi muitas vezes para estrangeiros, tem muito dinheiro, posição e tudo. Oh, ele tem milhares de discípulos. A maioria está sempre certa, mas você não sabe qual é o cálculo divino. Como é que Bhagavan está planejando as coisas? As pessoas vão para um lado, mas Bhagavan está dando a misericórdia para o outro lado. Você não consegue compreender. Prabhupada diz que puja, ou seja, a adoração amorosa de Guru Padma pode ser decidida, pode ser detectada de acordo com o amor e a atração que um discípulo tem por Guru Padma. Este é o principal, quanto amor. Coisas externas não são tão importantes. Na verdade, os Mayavadis, eles estão adorando até mais que você externamente. O que é que você pode fazer? Eu posso te mostrar em Haridwara, você ficaria muito surpreso. Milhares de pessoas tomando prashadam, cheio de decoração, algo massivo, imenso, mas o ponto mais vital não está ali. E qual é esse ponto? A fé em Guru. Ou eles nem mesmo entendem o que é Shri Guru. Porque, de acordo com o cálculo deles, Shankaracharya escreveu, nós não podemos aceitar uma pessoa que já tem a realização do Brahman como Guru, porque se ele já tem a realização do Brahman, ele não pode atuar como Guru. Ou seja, ele está estabelecido no Advaya Jnana Tattva, ou seja, tudo é um, eu sou aquele, eu sou o Brahman. Sim, Gurudeva é Brahma Vastu, Gurudeva é um objeto transcendental. Prabhupada diz que, realmente, Gurudeva é Brahma Vastu, ele é um objeto transcendental, mas a concepção deles é errada. Gurudeva não é material, mas existe um certo fantasma na concepção dos Mayavadis. Você não consegue entender. Então, Shankaracharya escreveu um livro que se chama Tattvavadini. Ou seja, quem é que pode atuar como Guru? Who has no idea about Brahma, who is not established in Brahma Tattva. Aquele que não está estabelecido em Brahma Tattva, ou seja, ele ainda não tem essa percepção direta que eu sou o Brahman, ele deve ser aceito como um Guru, ou seja, você deve aceitar um tolo, um idiota como Guru, essa é a concepção deles. Então, em nome de Guru Puja, em nome de adoração ao Guru, eles vão insultar Guru Padma. Em nome de Guru Puja, eles vão insultar Guru Padma. Isso não é Guru Puja. Isso não é Vyasa Puja. Eles vão encontrar falhas em Vyasadeva. Oh, Vyasadeva escreveu um Siddhanta errado, eles falam. E ao mesmo tempo, ou seja, Vyasadeva é Guru Tattva. E você diz que Vyasadeva cometeu um erro? Eles dizem, Vyasadeva escreveu algo errado. Veja, como é possível? Quem é Vyasa? Enquanto Bhagavan falou, eu mesmo vim na forma do Guru de Vyasa. Vyasa, na verdade, o significado direto da palavra Vyasa, ou Vyasa Puja, Vyasa significa divisão. Os Vedas foram divididos em diferentes partes para que nós pudéssemos compreendê-los. Vyasadeva Goswami quis dividir os Vedas
etc. Ele escreveu o Vedanta, o Upanishadas, o Mahabharata. Para quê? Para que, pelo menos, as pessoas pudessem compreender o que é o mundo eterno. Não é que eu vou me submergir no Brahman como um suicida. Ou seja, eu vou amarrar uma bomba no meu corpo, e muitas vezes isso aconteceu. Eles colocam uma pequeniníssima bomba muito poderosa. Eles colocam essa bomba, uma bomba bem pequena, mas muito poderosa. Eles pegam uma grande guirlanda e oferecem essa guirlanda para um ministro, e aí, bum, explodem. Aí aquele homem explode, o ministro também explode, em frações de segundo. Isso é esse mundo suicida, esse esquadrão suicida. Então, de acordo com a concepção deles, Guru Puja é um tipo de jogo, é um tipo de brincadeira. Você pode se lembrar que um satsisha, um discípulo genuíno, sempre carrega Gurudeva e Prabhupada dentro do seu coração. Você não percebe isso. Se você insultar aquele Vaishnava, você pode insultá-lo, ele não vai te levar a mal, mas o resultado imediatamente surgirá na sua vida. Eu posso te dar um exemplo. Krishna Das Kaviraj Goswami disse, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami disse que na minha casa anterior, Bardhaman, no distrito de Bardhaman, Jamatpur, a vila chama Jamatpur, em Bardhaman, e lá, no ashram anterior, ou seja, na casa anterior dele, houve um grande evento ali, adoração à deidade, um grande festival ali, e vários devotos foram convidados para celebrar. E no meio da celebração, Miniketa Das, que é um associado eterno, Miniketa Das, que é um associado eterno, Minketa Das, que é um associado eterno de Nityananda Prabhu, chegou ali. Ele foi convidado, então ele chegou ali. Mas, externamente, ele parecia louco. Externamente, se você olhasse, você ia falar, olha, é um homem louco. Às vezes ele batia nas costas de alguém e ria. Às vezes ele gritava. As pessoas diriam, olha, esse é um louco que veio aqui na Assembleia, mas ele não é louco. Ele está intoxicado pelo prema de Nityananda, assim como um avaduto. Nityananda Prabhu, Gauranga estava ali na frente dele, Nityananda tirava a roupa e amarrava na própria testa. E aí Gauranga falava, ei, cadê sua roupa? E Nityananda só ria. Ele tirava a roupa que ele estava vestindo e amarrava na cabeça. Oh, você está nu? Mas isso não é nada. Esse é um assunto muito misterioso, você não consegue compreender. Porque aqueles devotos elevados, eles não são dirigidos por nenhum princípio, nenhuma regulação. Eu sei que você quer manter alguns princípios, mas eles não são dirigidos por nenhum princípio. Eles sempre são dirigidos por algum prema, um amor divino desconhecido, ou seja, a vida deles, as atividades deles, eles agem como loucos, você não entende. Então, Minketa Das chegou ali e a maioria das pessoas não o reconheceram. Krishna Das Kaviraj escreveu isso, mas o irmão mais novo de Krishna Das Kaviraj não mostrou nenhum respeito para Ram Das. Falou, ok, ele veio e daí? Então, ele acreditava em Gauranga, mas não em Nityananda. E Minketa Das chegou e ele não se levantou. Mas lembre-se, não cometa nenhum erro. O nosso Narottama Das Thakur deu esse alerta. Narottama Thakur escreveu, Je jatha Vaishnava chiniya loiya ador koribo jabe Vaishnavare kipa jahe sarva siddhi avashya lobibo tabe. Bengali. Krishna Das Kaviraj diz, se você não entende o Siddhanta Vichara, você não tem um guru genuíno, você não está fazendo bhajana apropriadamente, você não tem interesse em satisfazer Guru Padma, o que é que você vai entender?
Mas aqueles que estão estabelecidos no Tattva, se eles veem um Vaishnava, eles podem entender as atividades deles, o comportamento, as palavras, eles conseguem compreender e perceber, olha, aquele sadhu está naquela plataforma, então tenha cuidado. Eles conseguem compreender. Mas as pessoas comuns que não são Vaishnavas, elas podem dar grandes guirlandas, mesmo para uma pessoa que não tem nenhuma realização, apenas coisas externas, como pratishta, que é fezes e urina. Mas as pessoas vão lá dar guirlandas, dar honra. Então, Narottama Thakur dá esse alerta. Olha, você deve entender quem é, que tipo de Vaishnava. Você não consegue entender quais, mas aqueles que estão estabelecidos, eles podem te guiar. Olha, você vai lá, se lembre. Assim como eu posso dar um exemplo. Muitos devotos, eles iam até Prabhupada e falavam, olha, Prabhupada, a gente quer ir lá prestar reverências para Gorakshara Das Baba. E ele falou, não vá. Eles falavam, olha, a gente quer ir até Vansidas Baba de Maharaj. Prabhupada falava, não vá, você não vai conseguir compreendê-lo. Você vai achar que ele é louco. Não vá. Você só vai convidar problemas para a sua vida. Um Vaishnava, ele é algo que até mesmo os semideuses lá do céu não conseguem entender. Eles não conseguem reconhecer um Vaishnava. A vida inteira, Guru Padma queria se esconder, a vida inteira. Ainda assim, ele estava interessado em servir Prabhupada. Ele quis viver a sua vida de tal maneira que as pessoas externas não o perturbassem, ou seja, vivia de maneira muito simples. As pessoas nem mesmo conseguiam reconhecê-lo. Assim. Então, as pessoas não puderam reconhecê-lo. Esta é a natureza fanática ou iludida da sociedade. É por isso que quando todas as opulências começaram a vir, aí as pessoas começaram a falar, oh, ele é um grande Vaishnava, mas antes não. Até mesmo alguns quiseram evitá-lo, falavam, ele é inútil, ele não tem posição, não tem dinheiro, não tem nada, não tem discípulo, nunca foi para o estrangeiro, ele é inútil. Mas, quando aquelas grandes personalidades começaram a vir para honrá-lo, então as pessoas reconheceram. Ou seja, as pessoas comuns viram opulências, viram discípulos, viram estrangeiros vindo, e então puderam estimar. Esta é a natureza maluca desta sociedade. Então, Minketa Das, ele não foi honrado pelo irmão de Krishna Das Kaviraj Goswami. E tinha um outro Brahmana que também estava servindo a deidade, mas Minketa não levou a mal. Falou, ok, se alguém me honra ou não, mas ele disse, olha, esse é o filho de Romharshan, que não está prestando reverências quando Balarama chegou na Assembleia. Ele falou isso. Mas você vai entender isso mal. Por que ele falou isso? Ele é Balarama, por acaso? Por que ele falou isso? Ele não é Balarama, ele é um devoto. Mas você não entende o que é que ele quis dizer. Assim que, ou o que quer que Minketaram Das faça, onde quer que ele vá, todas as ações dele, Nityananda está ali sentado dentro do coração dele. Nityananda, o próprio Nityananda está sentado dentro do coração dele. Então, ele falou assim, ele quis dizer que Nityananda está sentado no coração dele, mas quando Balarama entrou naquela assembleia, esse Romraksha não quis honrá-lo. É um incidente bastante longo, mas de toda maneira, um discípulo genuíno, um Snigdha Shishya, sempre vai carregar Guru Padma, Prabhupada dentro do coração dele. Ele não tem nenhum interesse, ele fica enojado. Se alguém está adorando ele, dando flores para ele, ele fica enojado. Eu digo solenemente, ele fica enojado. Por que eles estão me adorando? O meu Guru Padma, quando completou 100 anos, todos vieram daquela sociedade internacional também, todos vieram
para dar diferentes tipos de presentes e adorá-lo. E Guru Padma foi levado até um palco, mas ele nem olhava para ninguém. Ele estava envergonhado e abaixou, ficou de cabeça baixa. Ele estava com tanta vergonha. Por que eles estão me adorando? Quem eu sou? Por que eles estão me adorando? Mas aqueles que são demônios, eles falam, ei, me adore, lave os meus pés e depois beba água. Assim como Gorakshora Das Baba, um idiota, um Gosai veio e ele falou, olha, lavaram meus pés de lótus e agora sobrou essa água. E essa água vai ser desperdiçada ou tem alguma utilidade? E aí Gorakshora Das Baba falou, não, por que desperdiçar? Dê para mim, eu posso beber. Aquele idiota, aquele Gosai. Então veja, ele falou isso, olha, lavaram meus pés de lótus e a gente vai desperdiçar essa água? Ele falou, não, quem te disse? Eu posso beber, me dê? Este é o ensinamento de Paramahansa Guru Padma. Gorakshora Das Baba Maharaj falou, olha, quando eu morrer, vocês podem amarrar uma corda na minha perna e me puxar, ou seja, me arrastar, assim como quando um cachorro de rua morre, e vocês podem me arrastar por todo o Dhamma, e então me joguem no Ganges. Por quê? Porque ele quis nos ensinar. Ou seja, qual é o valor da minha vida? Você pode dizer? Qual é o valor da minha vida? Qual é o valor da minha vida? Este é um sentimento, é o sentimento de um Paramahansacharya. É por isso que eles ficam enojados. Eles pensam, olha, eu não tenho nenhum valor, quem eu sou? Por que eles estão desperdiçando dinheiro e perdendo tempo me adorando? Então, este é o ensinamento de Paramahansa Guru Padma. Eles sempre nos ensinam dessa maneira. Prabhupada quis dizer que Guru Puja, Guru Seva, tudo isso depende de quanto amor, quanta afeição você tem. Depende disso. Você não precisa ir na Goshala para se juntar a eles, porque você já está fazendo Guru Seva. Você está dando tantas flores, flores transcendentais. Então, você está com uma concepção errada. Rupa e Sanatana, eles são associados eternos de Gauranga Mahaprabhu. E eles ficam envergonhados de entrar no templo de Jagannatha. Eles falam, olha, a gente não tem direito de entrar no templo de Jagannatha. Nós não podemos nem mesmo andar na estrada principal, porque por acaso a gente pode esbarrar num sacerdote. Então eles iam por outro caminho. E veja, eu tive essa experiência. Um dia eu fui lá com o Guru Maharaj, e naquela época eu não compreendi que eu fui pelo caminho errado. Ou seja, eu fui pela areia quente. E o meu pé ficou todo vermelho e desenvolveu até algumas bolhas. Oh, meu Deus! E naquele momento eu pensei, qual era a condição de Sanatana Gosai? Ou seja, ele sempre ia por aquele caminho e Mahaprabhu sentado ali na cabana, Mahaprabhu perguntava, Sanatana, por onde você veio? Ele falou, eu vim por ali. Ele falou, por quê? A areia é quente, você vai ter um problema no seu pé? E Sanatana falava, não tem nenhum problema. Então, aqueles que são devotos elevados, eles sempre se consideram nada. Haridas Thakur, ele é o devoto mais honrável entre todos os associados de Gauranga. Ainda assim ele pensa, eu não sou nada. Ele nem entrava no Gambhira, falava, não, como eu posso entrar? E o Prabhu, Mahaprabhu chamava, olha, chamem Haridas, venha Haridas. Mahaprabhu enviava alguns devotos, olha, vão lá e chamem Haridas. E Haridas estava ali deitado no chão, na rua. E eles falavam, olha, Mahaprabhu está te chamando. E Haridas falava, olha, por favor, avise Mahaprabhu que eu não posso entrar no Gambhira, eu não tenho esse direito. Mas se o Prabhu puder me der alguma prachada, eu posso comer aqui como um cachorro. Dessa maneira. Então veja a posição de Haridas Thakur. Esta é a posição
de um devoto puro. Guru Padma, we have seen. Guru Padma, nós vimos. Santa Goswami Maharaj, all devotees Santa coming. Goswami Maharaj, todos os devotos vieram e um médico falou: Go down, because here, olha, você não pode descer deteriorating condition. Your health. porque a sua saúde está muito ruim. Doctor said no. Então eu não posso ir? Não, você não pode ir, o médico falou. E aí toda a assembleia estava ali, 96 quando ele estava completando 96 anos. everybody coming. E Santa Goswami Maharaj, todos vieram. They are speaking, Maharaj not coming, they are going inside their room. E eles disseram, olha, Maharaj não está vindo, então nós vamos até o quarto dele. Aí foram para adorar os pés de lótus dele. E Maharaj falou, olha, nos perdoe, me perdoe, porque hoje eu queria descer lá para adorar todos vocês, mas a minha sorte é muito ruim. Eu não posso ir, o médico me proibiu. Eu queria honrar todos vocês, Vaishnavas que vieram, mas vejam a minha condição. Dessa maneira, eu quis aprender algo com ele. Dessa maneira, eu quis aprender algo. Ou seja, qual é o humor daqueles devotos? Aqueles que já estão desfrutando de Bhakti. Então, Sanatana Goswami escreveu no Brihad Bhagavatamrita que o quanto mais você está desenvolvendo gosto por Bhakti, mais você vai desenvolver humildade. É algo proporcional. Sanatana Goswami escreveu claramente. Quanto mais você está sentindo humildade, no verdadeiro sentido, não como um acharya falso. Então, certamente haverá Bhakti, uma grande Bhakti ali também, que pode inundar. Mahaprabhu, ele quis trazer uma inundação de prema. Ainda assim, um idiota como eu, um animal como eu, essa inundação de prema não pôde me tocar. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu que uma inundação de prema por toda parte, mas aqueles que são ímpios, aqueles que são grandes ofensores, a inundação não tocou eles. Muitas vezes Prabhupada dizia que se alguém quer se estabelecer falando, olha, eu sou um grande Vaishnava, eu sou um grande Vaishnava, em todo mundo eu sou o maior. Então Prabhupada dizia, aquele que se estabelece como um grande Vaishnava, esteja certo que ele é um não Vaishnava de carteirinha, mas as pessoas ignorantes não entendem. Elas querem ser enganadas. Elas querem ser enganadas, por isso elas são enganadas. Krishnadas Kaviraj Goswami diz que naquele dia, Miniketaram Das, ele não levou a mal, ele não achou necessário responder ou dizer nada, mas Miniketaram Das saiu daquele local, quebrando a sua bengala ao ver a situação daquela assembleia. Agora, a nossa assembleia é como uma assembleia de chacais. Numa assembleia de chacais, algum camelo pode cantar algumas canções? Isso é natural. Sim. Na assembleia de chacais, você pode esperar que um camelo venha e cante. Ah, muito bem. Essa é a situação. Eles vão expulsar os Gurus Vaishnavas puros. Ah, Guru Vaishnava puro estão nos perturbando. Não, nós somos grandes Vaishnavas. Sim, ok, você é um grande Vaishnava, sem problema. Assim, o Sri Chaitanya Bhagavata nos ensina como é que Nityananda Prabhu quis agir durante a Vyasa Puja. Eles arranjaram, Gauranga arranjou a Vyasa Puja e Gauranga quis mostrar que ele é o Guru Tata original, mas ele não estava sendo adorado. Então fizeram todo o arranjo, as preparações, grandes preparações, doces, flores, tudo, ali na casa de Srivas Pandit, e Gauranga estava presente ali. Mas Nityananda Prabhu estava intoxicado de prema. Alguém falava algo com ele, ele respondia outra coisa, nada a ver. Alguém falava, Ei, Nityananda, cadê sua roupa? E ele respondia, estou bem. A pessoa perguntava, onde está sua roupa? Ele falava, está tudo bem. Essa era a condição de Nityananda.
Então, o nosso Srivas Pandita deu uma guirlanda para Nityananda e falou, olha, pegue essa guirlanda e dê para Vyasadeva. Veja, o próprio Nityananda é o Adiguru, o guru original Vyasadeva. Então, Gauranga Mahaprabhu nos ensinou isso, mas Nityananda estava andando pela assembleia, pelo salão e rindo, e por fim ele foi até Gauranga e deu a guirlanda para Mahaprabhu. E Mahaprabhu, ei, por que você deu para mim? Era para você dar a guirlanda para Vyasadeva. Mas veja, eles são totalmente controlados por prema. Você não consegue entender nada do comportamento dos Guru Vaishnavas puros, o que eles estão fazendo, por que eles estão agindo assim. É algo muito difícil de entender. É por isso que Prabhupada quis dizer que a arte de Guru Puja depende do seu amor. Se você ama Bhagavan, mas não tem amor por Guru Vaishnava, como isso pode acontecer? Isso não pode acontecer, não é assim. Quando alguém ama Guru Padma, quando Guru Padma e o discípulo se submergem, se fundem, como esse caso que eu estou dizendo, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu abertamente no Chaitanya Charitamrita que quando Minketaram Das saiu daquele local, quebrando a sua bengala, ele escreveu em Bengali. Quando Minketaram Das partiu, ali, naquele instante, Sheikale Amar Bhratar Hoilo Sarbonas. You understand Bengali? Você entende Bengali? Kichu, 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 kichu. Um pouquinho, Kichu. Sheikale Amar Bhratar Hoilo Sarbonas. Ou seja, naquele momento, quando Minketaram Das partiu, ele escreve, Seikale, naquele momento, o meu irmão perdeu tudo. Ou seja, qualquer traço de Bhakti que ele tinha, ele se tornou um materialista, Sarvanash. Foi totalmente destruído. Foi capturado por Maya. Krishnadas Kaviraj Goswami partiu daquela casa porque naquela mesma noite Nityananda apareceu e falou, ei Krishnadas, acorde, Nityananda está chegando. E ele viu Nityananda diante dele ali, alto, com os braços longos. Nityananda e Gauranga têm o mesmo corpo. E Nityananda estava ali de pé e colocou o pé na cabeça de Krishnadas Goswami. Falou, ei Krishnadas, vá para Vrindavana, onde tudo está disponível. E o que é tudo? É os pés de lótus de Radha e Govinda. Se algum dia você obter esse gosto pelos pés de lótus de Radha e Govinda, então, se alguém cortar a metade da sua garganta, a sua boca vai continuar falando Radha e Govinda. Por acaso você ainda não desenvolveu gosto? Eu quero dizer isso. Eu sei, algum gosto você está desenvolvendo, do contrário, por que você estaria ouvindo esse tipo de Harikatha tão duro? Assim, Prabhupada quis dizer que o Guru Seva, o serviço a Shri Guru, depende de quanto sacrifício, quanta dedicação você tem. Prabhupada diz, quanta dedicação, quanto sacrifício eu tenho na minha vida para que eu possa falar, que eu possa clamar, que eu possa dizer, meu Guru Padma. Essa possessividade, eu dizer meu Guru, isso é algo muito secreto. Isso é uma palavra muito amorosa. Quando há um bebê no colo da mãe, a mãe beija ele, abraça ele. Eu sei, isso é um amor material. Ainda assim ela vai falar, olha, é meu bebê. Agora pense, se uma mãe materialista, ela sente esse tremendo amor pelo seu pequeno bebê, ela fala, é meu bebê. Então, quanto amor deve haver dentro do coração de um discípulo genuíno, quanto amor por Guru Padma, para que ele possa ser chamado de Gurudeva Tatma, ou seja, totalmente harmonizado. Guru Padma, ele tem o poder para transmitir Kripa, transmitir misericórdia, o que é impossível
para o discípulo se torna possível. Sadguru, um guru genuíno, Vaishnava, eles são mais poderosos do que Bhagavan. Prabhupada diz, os Vaishnavas são ainda mais poderosos de Bhagavan, porque quem é que conhece Bhagavan? Eles são mais poderosos do que Bhagavan. Bhagavan, ele quer colocar o devoto na cabeça dele e dançar, mas nós queremos rejeitar esse devoto? Como assim? Bhagavan quer pegar um devoto, colocar na cabeça dele e dançar, carregá-lo, falando, meu devoto, e você quer rejeitá-lo? Oh, meu Deus! Até mesmo Shankaracharya, que externamente é um Mayavadi, mas internamente ele é o próprio Senhor Shankara. Externamente, ele é um Mayavadi, mas internamente ele é Shankar, é o maior dos Vaishnavas. Então tem um incidente excelente que você pode ver, esse acontecimento excelente. Shankaracharya, um dia de manhã, estava sentado na Vyasasana, não posso dizer Vyasasana, ou seja, numa asana. Ele estava sentado para dar os seus discursos sobre o Vedanta. E todos aqueles discípulos importantes de Shankaracharya estavam sentados para ouvir o Vedanta de Guru Padma. Mas Guru Padma não começou a recitar. E os discípulos falaram, Gurudeva, todos estão prontos aqui, você pode começar. E ele disse, não, deixa Anandagiri chegar. Anandagiri foi lavar as roupas na fonte, e quando ele vier, aí eles começaram a rir. Anandagiri? Anandagiri é um idiota? Ele é um tolo? Ele é um analfabeto? O que é que ele pode entender do Vedanta? E Gurudeva falou, não, deixa Anandagiri vir, aí eu posso começar. E eles riram, Anandagiri é um idiota, ele é um iletrado, o que ele pode entender? E então Shankaracharya transmitiu o poder para Anandagiri. Anandagiri estava bem longe naquelas colinas do Himalaia, estava lavando as roupas de Gurudeva, então ele torceu a roupa, colocou no ombro e estava voltando. E enquanto ele voltava, ele estava continuamente recitando todos os slokas do Vedanta Sutra e recitando tudo o que ele ouviu de Guru Padma, continuamente. Então veja, ele não tem instrução, nada, mas Shankaracharya desenvolveu esse poder para eles. Ou seja, quem é o Guru? Veja só o que o Guru pode fazer. Então, Anandagiri estava vindo e continuamente recitando o Vedanta Sutra. E eles estavam no Himalaia, onde tem muito eco, ou seja, quando você fala algo alto, o som ecoa. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, eco, Lá tem eco, não é? Então ele estava falando Vedanta naquelas montanhas. Então os outros discípulos ouviram e falaram, quem é que está falando? E eles viram, era Anandagiri, aquele tolo, falando Vedanta continuamente. E explicando tudo o que ele ouviu do Acharya. Aí eles sentiram reverência, né? Eles falaram, olha, a gente achou que ele era um idiota, que ele não entendia nada. E pediram desculpas, olha, me perdoe, a gente cometeu uma grande ofensa. A gente achou que você era um analfabeto. Então, este é o poder do Guru. Até mesmo se você ver no Bhagavatam, ali você pode ver também aqueles que são Brahmarishis, grandes Brahmarishis, ou seja, Sanaka Rishi, todos os Rishis também demonstraram. Eles quiseram adorar um servo do Guru. Quem? Sutadeva Goswami. Sanaka Rishi, todos os Rishis, eles são rishis muito elevados. E eles acharam também completamente necessário, eles também acharam 100% necessário adorar os pés de lótus de Sutadevi. Por quê? Sutadevi nasceu numa casta muito baixa. Ele nasceu numa casta muito baixa. Mas não, ele é um Guru Sevaka, é um servo do Guru. Por que Mahaprabhu também, aceitou o serviço de Govinda, que nasceu numa casta baixa? Por quê? Tem esse servo de Mahaprabhu que se chama Govinda, você ouviu? Ele veio de uma casta baixa. Mas Mahaprabhu recebeu o serviço dele. Por quê? Porque o guru dele, Ishvara Puripada, recebeu seva do Govinda.
Então, eu não posso usar o meu cérebro para calcular este assunto. Eu não posso usar o meu cérebro para entender isso, o que Gurudeva falou. Ou seja, não há contradição, não há suspeita, não há dúvidas, não há conflitos, não há ansiedade, não pode haver nada. Não pode haver emoção, nada. Se Gurudeva falou, está certo, é isso. Então, Mahaprabhu quis receber serviço de Govinda, que externamente nasceu em uma casta baixa, mas Govinda anteriormente estava servindo Ishvara Puripada. Então Mahaprabhu diz, quando Sarvabhauma Bhattacharya perguntou, Prabhu, por que é que Puripada, por que Ishvara Puripada recebia seva dessa pessoa de casta baixa? E Mahaprabhu falou, veja, este é o nosso julgamento externo. Aquilo que um guru pode fazer, nós não podemos questionar. O que o guru faz, eu não posso questionar, olha, por que Gurudeva está agindo assim? Eu não tenho direito de questionar. Se Gurudeva está fazendo algo, aquilo está certo. Eu não posso falar, por que Gurudeva está fazendo isso? Qual é a necessidade? Isso não é Guru Bhakti, se eu questiono dessa maneira. Então, Sarvabhauma Bhattacharya perguntou, olha, Govinda nasceu numa casta baixa, por que Ishvara Puripada aceitava a seva dele? E Mahaprabhu falou, veja, Guru Vaishnavas puros, Paramahansa Vaishnavas, a gente não entende o humor deles. Por que eles agem assim? Se eles fizeram, está feito, está certo. Então, se o meu Gurudeva aceitou o seva dele, eu não tenho direito de julgar. Se o meu Gurudeva aceitou, quem sou eu? Se o meu Gurudeva aceitou o seva dele, então eu também devo aceitar, sem nenhum julgamento. Então, Mahaprabhu falou esta palavra. Agya Guru Nam Hi Abhichare Paranya. Uma ordem de Guru Padma deve ser cumprida, sem nenhuma dúvida, suspeita, emoção, nada disso. Se ele falou, é isso aí. Guru Padma falou, essa é uma Veda Vakya, uma palavra dos Vedas. Assim como eu posso dar um exemplo, se alguém disser que nos seus shastras hindus está escrito que o osso é algo muito impuro, e fezes é muito impuro também, você tem até que se banhar, está no Veda isso. Então, por que você usa esterco de vaca e sopra búzios? Por quê? Ou seja, os búzios que a gente sopra, não é? Isso também é fosfato de cálcio. Também é fosfato de cálcio. E o seu osso é feito de fosfato de cálcio também. Então, você vai rejeitar o osso, mas você aceita o búzios? Se é a mesma substância química? Mas, então, você está certo de acordo com o seu cálculo, que tudo isso é fosfato de cálcio. É igual o osso e o búzio, mas não é igual. Porque o esterco da gomata, um esterco de vaca, está lá nos Vedas, está escrito que todos os semideuses estão reunidos. Os semideuses e Bhagavan estão no corpo da vaca. E no esterco, Lakshmi Devi está ali. É algo muito puro. E Krishna, ele toma banho com o esterco da vaca, com a urina da vaca. E eu estou falando alguma coisa imprópria? Não, isso são as instruções dos Shastras. Existe uma razão certa, uma razão científica por trás disso. Por que você pensa dessa maneira? O esterco de vaca é muito puro. O esterco de vaca é muito puro. Até mesmo o templo, você pode limpar o templo com esterco de vaca, enquanto as suas fezes, você teria que tomar banho se você encostar. Então, se você quiser brigar por conta disso, isso não é bom. E o osso, sim, o osso é impuro. Quando tem um cadáver, se alguém morrer, então sobra aqueles ossos. Se alguém tocar nesses ossos, a pessoa tem que tomar banho com roupa e tudo. Mas se você tocar um búzio, essa concha, isso é algo muito, muito puro. E é uma das decorações da mão de Narayana. Ou seja, o lótus, o búzio, o chakra e a massa. Então você não sabe que quando alguém sopra um búzio, no ar vários germes morrem.
Está provada cientificamente. Se alguém sopra um búzio, então o som que flui mata várias bactérias do ar que elas não conseguem tolerar imediatamente. Então, existe alguma razão. Os nossos Vedas, Vedantas, Upanishadas, alguém pode explicar de maneira contaminada, que é um direito deles, mas no verdadeiro sentido, se você estudar os Shastras sob a orientação de um Guru Vaishnava puro, então você pode receber todas as respostas para todas as suas perguntas. Então, é esse procedimento incomparável, a arte de Guru Sevaka. Guru Padma escreveu um livro, A Arte do Sadhana. Guru Padma escreveu. Então, isso é algo muito básico, não se esqueça. Não me leve a mal. Se alguém falar algo errado para você, você deve tolerar, porque isso tudo é para você desenvolver um poder de tolerância. Mas Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhava, ó Uddhava, se alguém falar asneiras para você, você não deve responder imediatamente. Ó, ele me falou assim, eu vou responder também. Assim você vai perder o seu poder. Se um Guru Padma receber a adoração dos seus discípulos, imediatamente ele pode cair. Imediatamente ele pode cair. Ou seja, ele não deve aceitar a puja. Por isso, assim, o bhajana dele permanece intacto. Ou seja, ele não tem as falhas de luxúria, de cobiça, de raiva. Ou seja, se ele não tiver nenhum interesse pessoal, ou seja, ele sempre quer dar, ele não está recebendo. Aqueles que adoram Devi, eles estão interessados em ganhar coisas. Eles falam, ó mãe, me dê isso, Durga, me dê dinheiro, me dê fama. Mas um Vaishnava, ele fala, leve, fique com isso. Não há nada neste mundo. Você não vai encontrar nada neste mundo material pelo qual um Vaishnava sinta atração. Nada. É por isso que eles são tão poderosos. Quando quer que você esteja contaminado com luxúria, com kama, o seu poder vai desaparecer naquele momento. É como matemática. Perdão, você vai falar um Harikata como se fosse um louco, vai falar Siddhantas errados como se fosse um louco. Aquele mesmo homem, em Bombay ele fala uma coisa, em Calcutá ele fala outra coisa, em Vrindavan ele fala uma coisa, e em Madras ele fala outra coisa. Ele mesmo fala contra os próprios escritos e as palestras dele. Esse é o sintoma de uma alma condicionada. Ou seja, você tem esse privilégio, você pode ser adorado pelo mundo inteiro. O mundo inteiro pode adorá-lo. Esse é o privilégio deles. Mas, de toda maneira, você não vai obter Bhakti, não vai alcançar Krishna assim. Assim, a menos que você permaneça numa plataforma neutra, assim como o Prabhupada, você nunca vai obter Bhakti. Ou seja, há uma falha. Até mesmo de manhã, alguém veio e eu falei, veja, não pense que você está livre de anartas ou de tendências contrárias à devoção. Ou seja, quando um anarta pode surgir e fazer você cair, não há nenhuma garantia disso. Você não pode entender. Então, um anarta pode surgir de duskriti, ou seja, as atividades erradas que você fez no passado. Um anarta pode surgir dali. Ou até mesmo de sukriti, ou seja, boas ações que você fez no passado, anarta pode surgir dali também. Você não vai reconhecer. E até mesmo do seu bhajana. Até mesmo do seu bhajana, anarta pode surgir também. Ou seja, você está agindo como um acharya, tem milhares de discípulos e começa a desfrutar de grandes opulências e está desfrutando de honra. Isso é anarta para você.
O seu bhajana está errado. Você não está realmente inclinado aos pés de lótus de Guru Padma 100%. Com o Chaitanya Bhagavata eu estou dizendo, você não está inclinado. Você não está inclinado. Porque uma árvore é conhecida pelos frutos que ela gera. As suas atividades, as suas palavras, como você olha, tudo isso pode provar que você não está alinhado com Guru Padma. Realmente não está. Mas todos estão te adorando, deixe eles adorarem. Esse é um arranjo de Mayadevi. Elas podem fazer. Por que a gente vai se preocupar com isso? Nós não temos inveja, deixe eles agirem assim. Mas eles não sabem que isso é um bioproduto do bhajana errado deles. Isso é um bioproduto do bhajana errado deles. Quando alguém faz um bhajana errado, então todos esses tipos de coisas vão surgir. As pessoas vão tocar o pé de lótus, vão glorificá-lo, dar grandes guirlandas. Dessa maneira, sempre, se a gente estiver fazendo um bhajana errado, se a gente não entender quem é um Vaishnava, quem não é um Vaishnava, como fazer puja, a quem adorar, quando adorar, então todas as nossas atividades erradas vão nos colocar em problemas. Srila Ramanujacharya declarou abertamente, que se você quiser desenvolver Bhakti, se você é genuíno, se você não tem duplicidade, e suponha que o seu Gurudeva também é um Satguru, um Guru genuíno, então é certo, um discípulo, ele certamente deverá ler e ouvir os Harikathas de Guru Padma e ler os livros e artigos de Guru Padma. Isso é necessário, é um dever. Ramanujacharya falou, você deve fazer isso. No dia inteiro você tem o seu programa, isso deve ser fixo, mas se você disser, olha, eu não tenho tempo. Não, Ramanujacharya falou, é um dever. É um dever, você deve fazer isso. Se você quer obter Bhakti, se você quer desenvolver Bhakti, isso é um dever. Então, existe um Siddhanta mais do que vital sobre Vaniseva e Vapuseva. Se você fizer uma pesquisa, se você quiser fazer uma pesquisa no campo do Gaudiya Bhajana, seja, fazer uma pesquisa na Gaudiya Mata, você verá que aqueles que estão servindo Guru Padma fisicamente, ou seja, lavando roupas, cozinhando, levando o Gurudeva no banheiro, então, entre 100%, 99,99 caem. Por quê? Porque eles estão fazendo Guru Seva, mas... Sim, eles estão fazendo Guru Seva, mas sem entender o Guru Tattva. Se lembre, com o corpo material, você não pode servir Guru Padma. Se você disser, olha, a gente serviu muito, mas você cometeu um erro bem no início, que com o corpo material, com a mente material, não é possível servir a Shri Guru. Você deve subir ao nível de Guru Padma. Ou seja, quando você estiver na mesma plataforma, aí você pode servi-lo. Então veja, se Guru Padma está no segundo andar, você vai falar, ei, Gurudeva, pega a guirlanda. Lá de baixo você vai falar isso? Não é possível. Como é possível? Você deve subir aonde ele está, com toda a parafernália, e aí adorá-lo, e aí servi-lo. Similarmente, as pessoas pensam que fazendo alguma atividade material, isso é Guru Seva, mas isso não é Guru Seva, isso não é Guru Seva. Guru Seva nunca pode ser feito com a mente material, com o corpo material, nunca. Você está fazendo Guru Seva e ao mesmo tempo você não está seguindo as instruções de Guru Padma? Como isso é possível? Você pode dizer solenemente que você vai seguir todas as instruções de Guru Padma? Ou seja, você está agindo caprichosamente, você age assim, depois age de outra maneira, mas o nosso procedimento é seguir recitando tudo que o nosso Guru Varga falou, mas você não está seguindo isso.
Nós somos ordenados pelo nosso Guru Varga, ou seja, o que quer que o Guru Varga tenha falado, você deve seguir falando isso. Mas você não está seguindo isso? Você está misturando com outras filosofias. Talvez o número de pessoas que vem até mim vai diminuir. O que eu posso fazer com o número? Guru Padma nunca falou para você se preocupar com o número. Guru Padma só nos pede isso, olha, você deve ir e falar o que quer que eu tenha dito. Mas você não está fazendo isso, você está misturando com yoga, com várias outras coisas, filosofias. Eu sei que você não vai obter popularidade. Você não vai obter popularidade assim. Mas pelo menos você vai obter alguns devotos, aqueles que puderem compreender. Eu não tenho poder de fazer um devoto. Guru Padma pode fazer um devoto. Eu não tenho poder de fazer um devoto. Isso é um falso ego. Mas Guru Padma pode fazer. Guru Padma pode fazer. Prabhupada pode fazer. Então, o que quer que haja dentro do coração de Guru Padma, você deve compreender. Olha, isso está confirmando o que eu estou dizendo. Está confirmando, é uma estampa, é um carimbo no que eu estou dizendo. Que um balão estourou. Então, Prabhupada costumava dizer, olha, tente harmonizar o seu coração com o Guru Padma e não tente exibir o Guru Seva. Guru Seva não é algo que você deva exibir. É por isso que eu disse que um devoto praticamente analfabeto, Panchanam, que limpava o corredor, limpava o templo, mas Prabhupada 3, 4 vezes por dia perguntava, olha, cadê Panchanam? Eu não vi Panchanam. Veja, Panchanam era um analfabeto, o que é que ele podia fazer? Enquanto devotos muito eruditos que escreviam artigos maravilhosos e podiam falar muito bem, mas Prabhupada não tinha nenhum interesse. Prabhupada não se perguntou em nenhum momento, olha para onde ele foi, quem pode editar o meu livro. Prabhupada não falou nada. Partiu, tudo bem. A sorte dele encaminhou ele dessa maneira. Tudo bem, se foi. Este é o Seva de Bhagavan. Mas Prabhupada nunca se lamentou. Vasudeva partiu, Sundarananda partiu. Partiu significa, eles se tornaram completamente contrários a Prabhupada. E aqueles idiotas que estão os apoiando, é 100% certo que eles vão para o inferno. Ou seja, eles estão fazendo um caminho misturado, estão misturando tudo. Eles partiram completamente, eu já dei evidências de vários livros e artigos, até mesmo nós temos gravação de evidências diretas. Você gravou, não foi naquele dia? Ali naquele pequeno quarto de Bhaktivinoda Thakur. Então, quando for necessário, eu posso mostrar essa conversa direta de tudo o que aconteceu. Então, nada é tão doloroso quanto abandonar Guru Padma. Nada é mais doloroso do que abandonar Guru Padma desnecessariamente, apenas por alguma pratista pessoal, para apoiar os seus anabilasos, os seus desejos pessoais, você vai rejeitar Guru Padma. A sua pregação não é nada além de anabilasa. A sua pregação não é nada além de anabilasa, desejos pessoais. Você não fala o que Prabhupada falou, o que Bhaktivinoda Thakur falou. Me mostre o que você está falando. Muitas vezes eu disse abertamente, olha, o que você está falando? Me mostre, eu quero ouvir. Mas as pessoas não me mostram. Eles não têm esse poder para mostrar, para falar. Acharan, a conduta é tão importante. Prabhupada muitas vezes disse, Prabhupada disse que Acharan, a conduta é mais importante do que falar a palestra, muito mais importante. Porque se alguém não está dando palestra, mas tem uma acharana, uma conduta perfeita, então o que é acharana? Acharana é amor por Guru Padma, amor por Bhagavan, amor pelo templo, amor pelo Nama, amor pela Sampradaya. Acharana não significa tomar banho 5 vezes por dia.
De toda maneira, você deve manter a pureza. Ou seja, não é uma questão de emoção, isso é um arranjo de Bhagavan. Eu devo manter a pureza também, de alguma maneira. Por que eu vou desenvolver falso ego por isso? Não, uma questão de pureza que eu devo fazer. E você pode receber mais misericórdia assim, ainda mais. Aqueles que são humildes podem receber mais misericórdia. Então, o iletrado Panchanan é mais importante do que Sundarananda. E Prabhupada diz daqueles grandes, que eles são como garrafas de vitrine, sabe? Assim como naquelas lojas de Ayurveda, tem aquelas grandes garrafas com uma água amarela, água verde, umas garrafas na vitrine. E fica na vitrine do lado de fora, as pessoas vêm e falam, ó, tem remédios ali, e as pessoas entram. Então, Prabhupada falava, olha, esses devotos, eles são garrafas de vitrine para mostruário. Ou seja, as pessoas olham e podem entrar na loja e, no fim das contas, eu posso entregar a medicina para eles. Então, essa é uma técnica de Guru Padma. Dessa maneira, Prabhupada, essa técnica de Guru Seva, muitas pessoas falam, que serviço Prabhupada fez? Que serviço Bhaktisiddhanta Prabhupada fez para o Guru dele? Ou seja, ele estava lá do outro lado do rio, e o Guru dele estava do outro lado, sem nenhum abrigo, e Prabhupada estava no templo, ou seja, ele não lavou nenhuma roupa, não cozinhou para o Guru. Que seva ele fez? Na verdade, as pessoas idiotas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. Elas querem ver alguma foto. Elas querem ver alguma foto. Vendo ele fazendo Guru Seva. Ah, ele está fazendo Guru Seva. Elas querem tirar uma foto com Guru Padma. Essa é a condição. Para eles poderem mostrar para os outros assim. Na verdade, eles querem desfrutar de Guru Padma. Em nome de Guru Seva, em nome de servir o Guru, eles querem desfrutar de Guru Padma. Isso se chama Guru Bhoga, desfrutar do Guru. Eles querem utilizar o Guru. Eu posso desafiar abertamente. Se eles abandonarem Gurudeva, abandonarem o templo e forem para um local desconhecido, ou seja, falar Harikatha lá, sem nenhum suporte, eles não conseguem. Mas, um devoto puro, onde quer que ele vá, ele pode pregar, assim como Narottama Thakur. Sem nenhum apoio, não tinha ninguém em torno dele, e Narottama Thakur foi e pregou. Em todo o leste, Shyamananda Prabhu seguiu pelo oeste da Bengala, para alguns locais em Medinapur e na Orissa. E Shyamananda, ou seja, Srinivasacharya, em Bakura, Radhadesh, que é o local do aparecimento de Nityananda. Então, eles todos pregaram. E qual apoio eles tinham? Tinha algum apoio financeiro? Tinha algum apoio? Alguém estava patrocinando, dando carros para eles? Não, Bhagavan estava mantendo eles. Shyamananda, Srinivasa, Rasikananda Prabhu, todos pregaram massivamente. Ou seja, um verdadeiro discípulo de Guru Padma, um verdadeiro discípulo de Guru Padma, ele pode receber esse título de Snigdashasha. Alguns minutos atrás eu estava falando sobre isso, que é realmente perigoso. Ou seja, ao ouvir isso, a gente fica em pânico. Ou seja, como é que é possível que aqueles que estão servindo o Guru muito proximamente, talvez 99,99% caem. Por quê? Porque sem compreender o Guru Tattva, eles estão fazendo Guru Seva. Então, esse Tattva vasto, eles não têm ideia de que Gurudeva não é diferente de Bhagavan e estão ali fazendo Seva. Então, eles têm a concepção que Gurudeva é um corpo material e podem cair assim. Ou seja, eles vão no banheiro com Guru Padma, que é um idoso. Não, Guru Padma é um idoso, e eles estão lá vendo. Eles veem, Guru Padma está urinando.
Mas eu também fiz isso. Eu levei Guru Padma no banheiro, mas eu nunca desenvolvi essa concepção material. Então eles pensam isso, olha, eles são como um ser humano comum. Essa é a concepção. Então, se você fizer uma pesquisa, você verá que de 100%, se não mais, 99,99 caem. E voltam para sua casa e começam a fazer atividades ilícitas, sem nenhum tattva vichara, nenhuma concepção sobre a verdade. Então, os sarradias brigaram com Prabhupada, falavam, que serviço você fez para o seu guru? Seu guru estava do outro lado do rio, você não construiu nenhuma cabana para ele, mas eles acham que construíram uma cabana, cozinhar para Gurudeva, lavar a roupa, isso é Guru Seva. Eles não têm ideia que Prabhupada, pela aprovação de Gorakshora Das Guru Maharaj, continuamente estava fazendo Vani Seva, Gaura Vani Seva. E as pessoas são cegas, elas não conseguem ver. Elas são cegas, elas não conseguem entender. Ele estava fazendo Seva, Guru Seva, pela ordem do Guru. É por isso que se alguém fosse reclamar lá para Baba Maharaj, falava, olha, seu discípulo Bimala Prachada falou isso, ou agiu daquela maneira. Então Gorakshora Das Guru Maharaj ficava com muita raiva. Ele falava, olha, você não gosta que Bimala Prachada está querendo estabelecer a devoção pura? Você não está satisfeito? Você não está satisfeito que ele quer estabelecer Shuddha Bhakti? Ele quer estabelecer a devoção pura e você veio aqui reclamar dele, para mim? O que é que aconteceu? E eles falam, olha, ele quebrou todas as instruções de Guru Padma. São idiotas. Na verdade, ele é o único discípulo de Gorakshora Das Baba que foi bem sucedido em cumprir todas as ordens de Guru Padma. Prabhupada já explicou. Srila Gorakshora Baba falou, olha, não vá para o universo de Kali. E Prabhupada falou, eu nunca fui para o universo de Kali, eu fui para o templo da Gaudiya Mata para falar Harikatha. E a segunda instrução, não faça nenhum discípulo. E ele diz, realmente eu não fiz nenhum discípulo. Eu posso dizer solenemente que eu não fiz nenhum discípulo, eu fiz gurus. Então todos eles são gurus, eles não são meus discípulos. E a terceira instrução, não receba a associação das pessoas de fora, as pessoas materialistas. E Prabhupada diz, aquele tipo de associação elevada que me foi dada por o meu Paramahansa Guru Padma, essa associação exclusiva, essa associação incomparável que eu recebi, como é que eu posso achar necessário correr atrás de outras associações? Então agora, nessa condição, se eu enviar você para o seu país e te misturar com as pessoas lá, você vai conseguir? Não, porque o seu gosto mudou. Se eu te lançar lá no seu país, como você vivia antes, você vai conseguir viver? Não, porque o seu gosto mudou, você não tem mais aquele mesmo gosto. Então, o poder e o resultado da associação nunca pode ser negado. O tipo de associação que você está obtendo, você vai obter o poder de acordo. Então, Prabhupada falou, olha, não estou recebendo nenhuma associação, porque aquele tipo de associação elevada, aquele tipo de associação excelente que eu recebi do meu Guru Padma, que estava ali continuamente fazendo Hari Bhajana, cantando Hare Krishna, como é que eu posso sentir atração pelas pessoas materialistas para querer associar com eles? O que você acha? Se você está fazendo verdadeiro Guru Seva, se você está realmente se associando com Guru Deva, então vai haver um resultado. Mas, se o seu falso ego colocar uma barreira, eu não posso fazer nada. Se você tem um falso ego, que é por si só uma barreira para que você receba a misericórdia do Guru, ou se associe com o Guru, então você é responsável por isso, eu não posso fazer nada. Então, o Chaitanya Bhagavata, veja, sempre o Chaitanya Bhagavata está nos ensinando como seguir Nityananda.
no false ego, nothing. sem nenhum falso ego, sem nada, como uma criança, nem criança muito inocente, muita inocência, sempre Bhagavad Seva, preaching. fazendo Bhagavata Seva, pregando. Isso é muito importante. Nossos programas externos, bem, isso também é bom, mas o que fazer? É muito melhor prestar atenção em Vani Seva, no serviço às instruções, sempre, continuamente, ou seja, Vani Seva significa dar Pushpanjali, oferecer flores aos pés de lótus de Guru Prabhupada. Quem é que pode te parar? Você também vai desenvolver o poder de libertar alguém. Gurudeva pode te dar muito poder. De toda maneira, hoje, na verdade hoje é o Adivastiti de Ramachandra, Avirbhavatita é o dia anterior do aparecimento de Ramachandra, e amanhã vocês podem vir 8 horas no Avirbhava de Ramachandra, e Tirtha Goswami Maharaj também, nós poderemos falar algo. De toda maneira, eu tenho que parar aqui. Então, Prabhupada declarou: Guru Suswasanam Nama Sarva Dharma Tamattamam Tasmat Dharmat Paro Dharmo Pavitram Dharmo Navidyate Vancha Kalpataru Sikipa Sindhu Patitanang Pavanam Bhavishnam Pyo.